nossas Bíblias no capítulo 10 de Atos. Vamos ler apenas o verso 9. E aí nós vamos lendo, à medida que a exposição vai sendo feita, nós vamos ler o restante, tá bom? Então, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Peço a Deus que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo. Esta é a centralidade do culto. A Tua palavra sendo, ó Pai, ministrada à Sua igreja. Fala aos nossos corações. E que as palavras dos meus lábios, ó Deus, e o meditar do meu coração, possa ser agradável somente a Ti. Senhor Deus, meu, Rei meu e Redentor meu. Assim eu oro, assim eu peço, assim eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Irmãos, esse capítulo 10, ele é por muitos estudiosos considerado o grande mover, o grande movimentar, ou a grande virada do livro de Atos. Eu tenho por objetivo essa noite trabalhar com vocês o seguinte tema: o desafio de vencer o tradicionalismo, os adendos e o modismo. O desafio de vencer o tradicionalismo, os adendos e o modismo. Só para esclarecer, irmãos, aqui sobre tradição e tradicionalismo. Tradição eu considero como a fé viva daqueles que foram. E tradicionalismo, obrigado Fábio, Deus abençoe. E tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês exatamente isso, que tradição é a fé viva daqueles que foram. E tradicionalismo tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Então, irmãos, por que o meu desejo de trabalhar esse tema aqui? Qual que é o meu desejo? Para que a gente possa entender tudo aquilo que pode atrapalhar o exercício da sua fé. Tudo aquilo que está atrapalhando a sua intimidade com Deus. Toda religiosidade, todo adendo, tudo aquilo que você acha que deveria fazer parte da sua fé e que de fato não deve fazer parte da sua fé. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês aqui. Entendendo, irmãos, que temos esse grande desafio. E esse texto traz para nós esse desafio de vencer a religiosidade. De vencer certas questões que fomos absorvendo durante toda a nossa jornada, toda a nossa vida cristã. São tantas coisas, né? Eu já falei aqui para os irmãos que nosso desafio é viver uma fé salvística, autêntica. Viver essa alegria da salvação, essa fé verdadeira e viva, e vencer a fé histórica. Aquela fé que foi passada de geração para geração, de pai para filho, com todos os seus adendos e nuances que agregou-se em nós. Porque quando a gente sai de casa para vir para a igreja, o que está em nosso coração? O que passa pelo seu coração? Então, irmãos, a gente sabe que o mundo mudou. O mundo mudou e tem mudado constantemente. Constantemente. E com essas mudanças, vem também a igreja absorvendo adendos. Vem a igreja absorvendo modismos e outras coisas mais. Eu queria, para que a igreja pudesse entender melhor, essa semana eu ouvi uma certa história e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu ouvi uma história de uma tribo de índios, e essa tribo, ela tinha as suas ocas, as suas habitações, do lado de um grande rio. Era um rio muito caudaloso, era um rio muito largo, muito extenso. E aquela tribo só conseguia caçar e
pegar alimentos do outro lado do rio. A melhor região para se ter alimento era do outro lado do rio. Então, aquela tribo tinha excelentes nadadores. As crianças aprendiam a nadar desde pequenas. Né? Então, por quê? Porque tudo se dependia do nado. Tudo se dependia de nadar, atravessar o rio para se caçar, para se colher alimentos, para se plantar. E um belo dia, o chefe daquela tribo de índio estava sentado numa pedra na beira do rio, e ele viu descer uma tora de uma árvore boiando pelo rio abaixo. E ele teve uma grande ideia, né? Já que uma árvore, né, dessa árvore boia, então eu vou subir em cima dessa árvore e vou tentar atravessar o rio de uma certa forma por cima dessa árvore. E foi assim que conseguiram, né, fazer canoas. E de repente aquela tribo começou a produzir canoas e já não mais se nadava para atravessar o rio, mas assim, remando, atravessando de canoas, com canoas. E a vida ficou muito fácil, né? Embora tinha um certo desafio de controlar as canoas com remo e tudo mais, mas eles agora iam para o outro lado do rio, buscar os seus alimentos, caçar nas canoas. E um belo dia, outro índio teve a ideia de se colocar várias árvores e fazer uma ponte por cima daquele rio. E assim, depois de muito tempo, abandonaram as canoas e começaram a atravessar o rio nessa ponte. E aí, a vida ficou muito mais fácil. Eles iam e voltavam, buscavam os seus alimentos, caçavam, passavam por essa ponte. As crianças iam e voltavam tranquilamente por essa ponte. E foi anos e anos e anos e anos, eles aproveitando aquela ponte. E geração foi, e um belo dia, uma grande tempestade acometeu naquela região. Chuvas torrenciais fortíssimas. E o rio ficou violentíssimo, as águas dobraram o seu volume e a ponte foi-se embora. A ponte foi-se embora. E aqueles índios, que agora dependiam totalmente daquela ponte, já não sabiam mais nadar. Como iriam sobreviver diante daquela realidade? Como iria resolver diante daquela realidade? Eu vou trazer para vocês a aplicação dessa história na conclusão desse sermão, para que vocês possam entender por que eu usei essa ilustração. Ao olhar para esse texto, irmãos, a gente percebe a história de um homem chamado Cornélio. E esse homem, se você acompanhar aí do verso 10 em diante, né, esse homem mandou alguns dos seus servos irem atrás de Pedro. E Deus também falou com Pedro. E nesse momento aqui, a Bíblia diz que Pedro, chegando numa certa localidade, ele subiu a um eirado de uma casa a fim de orar. E estando com fome, ele quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio sobre a vida dele um êxtase. E então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo ali toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Irmãos, Pedro então teve uma visão. E como eu falei para vocês, esse capítulo de Atos
É um marco na mudança da visão da missão da igreja. É um marco na visão da missão do cristianismo, que foi ensinado e pregado por Cristo Jesus. Agora, Atos 10 é a grande virada do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. É a cura agora para a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim eu aprendi dos meus pais, assim eu sou, assim eu aprendi a minha mãe aprendeu do meu avô, assim eu aprendi da minha mãe, assim os meus filhos são assim, e assim tem que ser. Era assim que vivia Pedro e os demais apóstolos, porque eram de uma religião que tinha era por meio da tradição oral, eles aprendiam por meio daquilo que eles ouviam dos seus pais. E agora o Senhor Jesus, da nova aliança, vem e fala para esses apóstolos que eles seriam revestidos de poder para começarem a pregar a Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, irmãos. Jesus estava falando para eles que aquilo que eles aprenderam dele não poderia ficar ali nos seus patrícios, no meio da sua casa, no meio da sua parentela, mas deveria alcançar nações, povos, além da sua família. Aquilo que eles aprenderam no passado, que eles deveriam evitar o mundo gentílico, o mundo pagão, que eles deveriam evitar pessoas de outras culturas. Agora o Senhor Jesus fala: não, vocês vão além, do que vocês aprenderam, vocês têm que de fato ir além da casa de vocês têm que ir além daquilo que foi passado por vocês. Agora vocês têm que sentar à mesa com o gentio, vocês têm que sentar à mesa com eles e falar daquilo que vocês receberam. Vocês têm que falar. E Deus chama os povos da terra para viverem em comunhão com Jesus Cristo por meio daquilo que os apóstolos pregam, ou por meio daquilo que Pedro agora deveria falar a Cornélio, irmãos. O grande desafio nosso como igreja, o grande desafio nosso como família é desvencilhar de certos valores, ou de certos adendos, ou tradicionalismo que nos impedem de falar do amor de Jesus Cristo a outras famílias. Se nós estamos no mês da família, e a ideia é, de fato, abençoar a nossa casa, ter a nossa casa abençoada por Deus, e a busca é sempre essa: Deus abençoe a minha casa, abençoe a minha família. Agora o Senhor Jesus disse que essa bênção, ela deve ir além da sua casa. Essa bênção que está sobre a sua vida, essa bênção que está sobre a sua família, essa bênção que está sobre a sua casa, deve também alcançar a casa do seu vizinho. Deve também alcançar a sua vizinhança. Deve ir além da sua vizinhança. E o quanto nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto e levar essa bênção a outros. O que impede? O que impede? Nós temos os nossos tantos valores que nos impedem. Eu mesmo, para fazer uma visita, eu tenho que ligar, muitas vezes eu tenho que ver, e aí, vai estar disponível, marcar direitinho, porque para mim é muito difícil, eu faço isso, lógico que eu faço, mas é muito difícil chegar na casa da pessoa sem marcar, porque eu aprendi assim, meu pai me ensinou assim, a minha avó ensinou assim, que a gente precisa, de fato, fazer um agendamento de uma visita, que a gente precisa, a pessoa que vai receber você precisa estar te esperando. Porque pode correr o risco de você chegar na casa da pessoa e ela está saindo, pode estar indo no médico ou fazendo compromisso com outras pessoas. E são outras e outras coisas que nós aprendemos, né? E muitas delas é assim: olha, se você entrar na casa de uma pessoa e a pessoa te oferecer um cafezinho, você toma o cafezinho. É falta de educação a pessoa te oferecer e você não tomar.
Então, você tem que participar daquele momento, daquela casa, daquela família. Né? Outras famílias já falam, olha, não toma. Esses dias eu vi um pastor dando uma explicação para outro pastor numa live, ele falando assim, olha, quando você for na casa de alguém, né, e te oferecer comida, a comida pode estar até cheirosa, mas faz o seguinte, você pega o prato, você bota um pouquinho, porque se tiver ruim, você vai ficar só naquele pouquinho, mas se tiver bom, você vai e repete, né? Tática de pastor, ele falou para o outro, né? E eu, assim, nunca fiz isso, né? Então, eu falei, mais uma coisa nova que a gente aprende. Mas são coisas que contribuem para nós, mas são certas coisas que nós aprendemos e agregamos em nossas vidas que nos atrapalham a ter comunhão com o próximo, que nos atrapalham a ter uma vivência de amizade, de compartilhar do amor de Deus. E ao pensar nesse texto, e quando fala ali, Pedro na hora sexta, Pedro foi orar na hora do almoço. Pedro estava com fome, Pedro foi orar, Pedro queria se alimentar da palavra de Deus, queria se alimentar de Deus. Deixa eu voltar aqui para as minhas anotações, irmãos. Queria se alimentar de Deus e ele foi a orar. Irmãos, é importantíssimo a gente observar que uma das coisas que temos que valorizar no meio cristão ou na nossa vida com Deus é o nosso tempo de oração. O judeu, ele orava 3 vezes por dia. E ele não fazia qualquer outra coisa se não se colocasse diante de Deus. E piedade vem com vida de oração, irmãos. Quando fala que você precisa ter uma vida de piedade, não se conquista piedade se você não se dedicar na oração. Pedro, antes de saciar a sua fome física, ele estava saciando a sua fome de Deus. Ele colocou a sua prioridade em buscar primeiramente ouvir a Deus, em entender de Deus aquilo que Deus tinha para ele. E muitas vezes, irmãos, precisamos enfrentar desafios que o nosso próprio corpo nos impõe. Desafios que as nossas necessidades muitas vezes querem atrapalhar, que é o desafio de se estar na presença de Deus, se dedicar diante de Deus. Já notou que quando você faz um propósito com Deus, fala assim, não, eu vou fazer um propósito de buscar a Deus, vou fazer um propósito de intimidade com Deus, vou fazer um propósito de ler a Bíblia, vou fazer um propósito de ter uma vida piedosa. Tudo colabora para que você não cumpra esse propósito. Se você tinha um hábito de acordar mais cedo, né, porque seu sono acabava mais cedo e você despertava, quando você fala, vou fazer um propósito de orar de madrugada, parece que aquele sono já não é mais fraco, vem um sono muito forte, você já não quer mais levantar da cama, e você coloca o celular para despertar, e aí o celular desperta, você vai lá mais 10 segundos, mais 10 segundos, mais 10 segundos, de repente você não consegue. Quando você faz um propósito de fazer um jejum, não, eu vou jejuar, eu quero jejuar, eu quero buscar a Deus, o quanto você enfrenta uma fome fortíssima. Aquilo que você nunca teve, você passa a ter, você passa a ser uma pessoa que só de sentir o cheiro, o seu estômago ronca, você fala, que fome é essa? Parece que tudo colabora para que você não venha cumprir o seu propósito diante de Deus, de frequentar uma igreja, de participar de um ministério da igreja. São coisas que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia, irmãos, são coisas que nós precisamos enfrentar em nossas vidas. E eu gostaria de ver com os irmãos aqui 3 implicações para que possamos refletir na nossa caminhada de fé como igreja. E esse texto aqui nos traz 3 implicações. E a primeira delas, que valores são eternos, mas ritos e formas, tradicionalismo, são transitórios. E a gente vê isso claramente dos versos 34 a 36, se você abrir a sua Bíblia, lá no 34 a 36, está assim, então falou Pedro dizendo,
Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Então, irmãos, os valores das Escrituras Sagradas são irrevogáveis, são inegociáveis. Aquilo que a palavra de Deus traz para mim e para você, que serve tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida em comunhão com o nosso irmão, aqui na comunidade local, quanto dentro da sua casa, são coisas irrevogáveis, são valores irrevogáveis, que você tem que ter nesse trato diário com o seu cônjuge, com os seus amigos de trabalho, com os seus filhos. Os valores das Escrituras Sagradas são irrevogáveis, inegociáveis, irmãos. Quando a gente fala da forma que o marido deve tratar a mulher, da forma que a mulher deve tratar o marido, da forma que os filhos devem tratar os seus pais, da forma que os pais devem tratar os seus filhos, são valores irrevogáveis. O mundo tem ensinado tantas coisas, principalmente depois desse relativismo, onde cada um tem a sua verdade. Onde filhos falam, não, essa é a sua verdade, minha mãe, mas a minha verdade é essa. Esse é o seu modo de pensar, e o meu modo de pensar é esse. E a gente que é cristão, fomos chamados por Deus a viver a palavra de Deus. Nós sabemos que a verdade absoluta é a palavra de Deus. Não tem a minha verdade, não tem a sua verdade. A verdade é a palavra de Deus. Aquilo que serve para nos instruir na caminhada do relacionamento com o próximo, na caminhada com o cônjuge, na caminhada familiar, é a palavra de Deus. Assim, tanto pais, quanto os filhos, quanto os amigos, os irmãos, têm um só manual de fé, tem uma só regra de fé e prática, que é as Escrituras Sagradas. É que é a nossa verdade absoluta. Se a gente pensar, irmãos, no exemplo dos escribas e fariseus, que para eles o mais importante eram os ritos, o mais importante era guardar o sábado, o mais importante era não poder ajudar alguém ou socorrer um animal que caiu num buraco no dia de sábado, onde os ritos eram mais importantes. E Jesus foi aquele que trabalhou contra isso o tempo todo. Jesus comeu com pecadores. Jesus deixou seus discípulos colherem espigas no sábado. Jesus, ele mostrou claramente que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus mostrou claramente que tudo aquilo que Deus fez era bom de fato. E que nós poderíamos aproveitar com sabedoria e com graça. E o que Jesus estava falando para Pedro agora em relação a Cornélio, Cornélio, não deixa que todo aquilo que você aprendeu, todo aquele ritualismo, todas aquelas nuances da velha aliança, venha atrapalhar agora a você fazer a minha vontade. Isso nos traz uma realidade, irmãos, o que pode ou o que está fazendo com que eu e você seja impedido de fazer a vontade de Deus, de evangelizar, de levar a palavra de Deus. E ao perceber, irmãos, muitas vezes, principalmente nas igrejas mais tradicionais, que buscam muito essa questão do tradicionalismo, são igrejas que não evangelizam, são igrejas que muitas vezes não investem no ministério de crianças, jovens, pré-adolescentes, juniores e adolescentes.
E muitas delas são igrejas que só têm idosos, muitos idosos. E assim foi a igreja na Europa. A igreja foi se envelhecendo, a igreja foi abraçando o liberalismo teológico e a igreja foi acabando. Porque era uma igreja que não olhava para as crianças, uma igreja que não evangelizava. Eu vejo aqui jovens hoje que foram adolescentes, quando eu cheguei nessa igreja, jovens que estão cantando aqui na frente. Quando eu cheguei, era menino de 11 anos, 12 anos, hoje já faz parte do Ministério de Louvor. Estava conversando com o pastor Hacem ali dentro sobre casamento. Eu fiz casamento de muitos adolescentes que hoje são líderes em igreja, presbíteros, diáconos, pastores em igrejas. Irmãos, nós como igreja, para vencer essa questão do tradicionalismo, nós temos que olhar para aquilo que Deus está falando para Pedro aqui. Nós precisamos ter um trabalho forte de evangelização de crianças, nós precisamos focar nas crianças, nos juniores, nos adolescentes, e entender que essa igreja precisa ter muitas crianças, precisa ter um trabalho forte com adolescentes, igual tem com o pastor Hacem, e precisa ser incentivado através dos líderes, para que eles possam continuar fazendo um bom trabalho, para que essa igreja não envelheça com o tempo. Como Deus estava falando aqui agora para Pedro. Sabe, meus irmãos, quando Pedro teve essa visão antes de comer e fala de alimento, a gente sabe que alimento e mesa é sinal de comunhão. Sinal de comunhão. E Pedro, quando ele falou assim, olha, Senhor, de modo nenhum, não vou comer porque é imundo. Pedro estava falando lá de Levítico 11 da lei, quando Deus falou, olha, vocês não podem comer assim, não pode comer assim, não pode comer assim. O que Deus estava falando, entregando ao povo judeu, lá em Levítico, quando ele mandou conquistar a terra de Canaã e ter uma nação, Deus estava falando, olha, não se misture com os povos pagãos. Quando Deus, ele estipulou o que o povo judeu, o povo de Israel devia comer, era justamente para que ele não se misturasse com o paganismo do mundo fora daquilo que Deus queria, fora do mundo judaico. E agora o que Deus está falando é, agora vocês vão sentar com o mundo gentílico, você vai sentar com aqueles que não professam a mesma fé, vocês vão ter comunhão, vão sentar à mesa, e não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Porque o evangelho é tanto para o judeu, mas também é para o grego. O evangelho é para aquela pessoa que você acha que não merece. O evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho é para o seu inimigo. Você já pregou para o seu inimigo? Se você tem, para aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que te maltrata, você já pregou para ele? Se a gente olhar a pessoa do Cornélio, Cornélio era um cidadão, que ele fala aqui que ele era italiano. Cornélio, ele era centurião, ele regia 100 soldados romanos. E como ele era da questão da região da Itália, Cornélio, ele era daquela região onde as pessoas eram mais fiéis possíveis ao Império Romano. Então, se existia aqueles romanos que exigiam oprimir o judeu, da região da Itália, então, por serem muito zelosos em relação a Roma, aos seus cuidados, imagine então. O que Deus estava falando agora para Pedro, olha, você vai pregar para o seu inimigo. Você vai lá na casa de Cornélio, vai comer com ele, vai pregar para ele. E a gente sabe que uma família foi alcançada, irmãos. Porque Pedro, ele teve que vencer os seus paradigmas, Pedro teve que vencer as suas dificuldades, Pedro teve que vencer as suas barreiras. Em segundo lugar, irmãos,
O tradicionalismo, ritos e formas apenas cumpre o seu papel na veiculação da fé histórica. Nós temos a nossa tradição, você tem aquilo que você carregou de pai para filho, você tem aqueles que nasceram na igreja, na fé evangélica, aqueles que falam, não, eu criei meu filho na igreja, meu filho nasceu na igreja, meu filho cresceu na igreja. Temos a fé histórica, mas chega um determinado momento que a fé histórica não é suficiente. Chega um determinado momento que a fé histórica não garante a salvação. Cornélio conhecia, Cornélio era um homem piedoso. A palavra fala que Cornélio era um homem piedoso, um homem que orava e um homem que dava esmola, e Deus ouvia suas orações e aceitava as suas esmolas. Cornélio era um homem que tocava no coração de Deus pela sua piedade. Mas ele ainda não era salvo. Ele tinha que ouvir o quê? A pregação. Deus falou, olha, Pedro, vai lá e prega para Cornélio. Porque a pregação vem, a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé histórica de Cornélio, aquilo que ele tinha aprendido do povo judeu, a admiração que ele tinha pela fé judaica, não era suficiente. Os ritos não eram suficientes. Aquela fé histórica não era suficiente, ele precisava ser encontrado com a fé salvífica, e a fé salvífica por ouvir a palavra de Deus. Aquilo que ia transformar o seu coração, transformar a sua vida. E foi isso que Pedro fez, e pregou a palavra para Cornélio. E Cornélio e toda a sua casa foi salvo, porque até mesmo aqueles que Cornélio liderava, soldados que eles lideravam, eram piedosos. Porque se olhar no texto, Cornélio separou um dos soldados piedosos para liderar aquela equipe que foi chamar a Pedro. Então, irmãos, Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha preparado o homem, Deus já tinha preparado uma casa, Deus já tinha preparado uma família. Deus já tinha se preocupado em quebrar os valores e o tradicionalismo daquela casa, do coração de Pedro. Deus sabia onde Cornélio morava. Deus falou onde Pedro estava, vai em tal lugar, na casa tal, no endereço tal. Meus irmãos, Deus conhece todas as coisas. Isso aqui traz uma realidade muito profunda para mim e para você. Deus conhece a sua vida. Deus conhece aonde você mora. Deus sabe de tudo da sua vida, assim como Deus sabia da vida de Cornélio, assim como Deus instruiu a Pedro, e assim como Deus caminhou com todos os homens da igreja primitiva, e conduziu toda a história da igreja, até chegar até a nós, até você estar aqui. E esse mesmo Deus que conduziu a sua igreja no passado, é o mesmo Deus que te conduz hoje, conduz a sua casa e conduz a sua família. Então eu pergunto, irmãos, se estamos conseguindo comunicar a nossa fé. E quando eu pergunto se estamos conseguindo comunicar a nossa fé, eu não estou falando se você está conseguindo comunicar a sua religião, ou conseguindo comunicar a sua forma de pensar teologia, ou conseguindo comunicar a sua cosmovisão de vida cristã, que é própria sua, ou se você concorda com certas coisas na teologia de um ou de outro, ou se você está conseguindo comunicar a sua fé histórica. Não, se você está conseguindo comunicar a salvação por meio de Jesus Cristo a outros. Porque muitas vezes, irmãos, o que se tem pregado, muitas vezes é a caridade, com o fim em si própria. Muitas vezes o que se tem pregado é apenas a religião. Muitas vezes o que se prega é apenas os ritos e o tradicionalismo. E muitas vezes a pessoa acha que, pronto, agora aceitei Jesus,
eu vou vestir um terno, uma Bíblia debaixo do braço e vou dar paz do Senhor. Isso é sinal de conversão. E isso não é sinal de conversão. Sinal de conversão não é da paz do Senhor, ou graça e paz, ou a paz de Jesus, ou a paz de Deus. Sinal de conversão não é você ter roupa de crente, ter jeito de crente. Sinal de conversão não é nada disso. Não é nada disso. Porque tudo isso Cornélio tinha. Cornélio era um homem piedoso, era um homem temente a Deus na frente de todo mundo. Mas isso não foi suficiente para a salvação de Cornélio, foi necessário Pedro ir lá e pregar para Cornélio. Quantas pessoas, quantos Cornélios estão precisando de Pedros para ouvir a palavra da salvação? Deus quer usar a mim, quer usar a você, para que essa palavra de salvação chegue a um colega de serviço, a um amigo de escola, de faculdade, ao seu vizinho. Eu vi uma repreensão tão forte essa semana, de alguém falando, olha, quer pregar o evangelho, mas não consegue nem dar bom dia para o vizinho. Quer pregar o evangelho, mas não consegue se relacionar com ninguém. Como tem sido a nossa vida, irmãos? Será que nós estamos vivendo para nós mesmos? Será que nós estamos vivendo apenas para a nossa casa, para a nossa família? Será que nós buscamos apenas o bem-estar nosso, da nossa casa, da nossa família? Isso mostra claramente, irmãos, que preceitos, conceitos mundanos foram absorvidos por nós. E que nada que nós temos é de fato para servir a Deus. Quando a gente vê aqueles adesivos no carro, né? A serviço do Senhor, pertence a Deus, não pertence a mim, e tantas outras coisas. A gente percebe que nada passa além de ser frases e frases. Qual tem muitos cristãos que vivem de jargão. Vivem de jargão. É misericórdia, sangue de Jesus tem poder, mas a vida está vazia. A vida está vazia. E não tem nada para oferecer para o outro, nada para oferecer. E Pedro deixa bem claro aqui o que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Você precisa se encher de Deus. Será que você tem buscado primeiramente as suas necessidades físicas, saciar as suas necessidades físicas? Será que você tem buscado primeiramente ou primariamente saciar suas necessidades materiais? Buscando primeiramente os seus sonhos, a realização de seus sonhos, seus planos? Porque o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Pedro poderia muito bem ficar em cima da panela, né? Igual tem muita gente quando está com fome, né? Fica em cima da panela, ei, está ficando pronto, ei, essa galinha está dura, né? Ei, o angu, né? Deixa eu experimentar. E tem gente que vai ali beliscando, né? E tem cozinheiro que é bravo, né? Que sai daqui, né? Na hora que terminar eu te chamo. Né? Tem muita gente que é assim, que não consegue. Pedro estava com fome. A Bíblia diz que ele estava com fome, mas ele foi orar. Ele foi orar. Ele sabia que a sua necessidade espiritual tinha primazia em cima da sua necessidade física. Tinha primazia em cima da sua necessidade física, porque ele precisava era de Deus. Ele estava numa missão, assim como todos nós fomos chamados para viver uma missão, irmãos. O grande problema é que nós estamos sendo entretidos. Hoje eu estava no aniversário da minha esposa, né? Eu estava no almoço de família, Dia das Mães, e tinha um rapaz que sentou do meu lado e perguntando sobre, ele me contar uma história de uma criança de 2 anos aqui em Anápolis que estava possessa. E eu falei, eu nunca vi história de criança de 2 anos possessa. Foi a primeira ali no bairro Alexandrina. Ele foi me contar a história dessa criança de 2 anos, que era uma casa
que o pessoal gostava muito dessa casa e não queria mudar. E aí que foi muita gente lá e não conseguiu expulsar o demônio dessa criança. E que no final das contas, um lá falou que esse demônio só ia dar sossego para aquela família e sair da vida daquela criança de 2 anos se ela mudasse daquela casa. E aí diz que eles mudaram de lá, daquela casa, e aquela criança foi liberta. E ele perguntou para mim, né, se o diabo ele sempre age dessa forma. Porque muitas vezes, quando se fala de possessão demoníaca, essas coisas todas, né, as pessoas têm medo. Né, e muitas vezes, quando as pessoas têm medo, a primeira coisa que as pessoas fazem quando têm medo do mal, busca o quê? Busca Deus. Né? Busca Deus, busca quem é de Deus e vai para o pé de Deus. Né? E eu falei para ele, olha, eu creio em possessão demoníaca, eu vejo que existe de fato demônios, mas eu sei que o diabo ele está muito mais interessado em ganhar território por meio da atratividade, daquilo que parece ser bonito e bom, do que por meio do medo. O diabo está muito mais interessado em ganhar você através da aparência de bondade, né, de coisa boa, de coisa lícita, que é gostosa. Né, olha aí que coisa, não foi assim que a serpente falou para Eva? Olha aí, essa fruta não é bonita aos olhos? Né? Eu acho que se o diabo tivesse ali assustado Adão e Eva, eles não tinham comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que ele fez foi enganar de fato. Olha aí a aparência, bonito, pode comer. Né? Vocês vão ficar igual a Deus. Então, o diabo ele não quer passar medo. Ele quer entreter. Ele quer te atrair através de coisas lindas e maravilhosas. Porque se a ideia dele fosse passar medo, eu estava assistindo esses tempos atrás, tem uns 4 anos que eu assisti isso, casos de casas assombradas. No Discovery Channel, você vê lá casos de casas mal assombradas, de coisas, né? E vários casos lá de pessoas que voltaram para a igreja, que se converteram. Até teve um caso de um ateu que se converteu por meio dessas situações de casas mal assombradas, né? Eu boto aqui entre aspas, né? Então, o diabo está trabalhando contra ele mesmo, irmãos. Porque a ideia dele é o quê? Conquistar território, conquistar adeptos. Então, ele é o pai da mentira, ele é o enganador por excelência. A Bíblia diz que, se possível for enganar os eleitos, ele se transformaria até mesmo em anjo de luz. Então, ele não quer te assustar, ele não quer passar medo em você. Ele quer te conquistar através das coisas boas e aí te prender. Porque ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Ele é o enganador. Então, nós devemos ficar muito espertos com isso, irmãos. Quando a gente olha essa situação de Pedro aqui, de Cornélio, Pedro ele vence todas as barreiras da necessidade física, do conforto, da zona de conforto, para chegar e falar, não, eu vou com vocês e vamos lá. Ele deixa, enquanto a comida fica pronta, ele vai orar e ele entra em êxtase, irmãos. E Deus fala com ele. Olha, parece que Pedro, ele é um homem que precisava de reforço. Já notou isso? Aqui o texto fala que Deus falou com ele por 3 vezes. Né? E a gente lembra do quê? Né? Pedro negou Cristo por 3 vezes. O galo teve que cantar 3 vezes para o quê? Para lembrar Pedro, né, daquilo que Jesus falou. Quando Pedro encontrou Jesus na praia depois da ressurreição, Jesus perguntou quantas vezes para Pedro se ele amava ele? 3 vezes. E agora Jesus, através dessa visão, fala 3 vezes com Pedro. Se a gente for olhar a questão hebraísta, né, a gente sabe que no hebraico não existe superlativo, né, como nós temos, né, muitíssimo, obrigadíssimo, né, ou importantíssimo. Mas tudo aquilo que é importante, ele é repetido o quê? 3 vezes. Quando a Bíblia fala assim, santo, 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 traduzido para o português como santíssimo. Né? E isso não exprime
a importância e a grandeza desse santo, santo, santo. Mostrando que, de fato, Deus é mais do que santíssimo. E nesse caso aqui, irmãos, de Cornélio, mostrando que a missão dele era muito mais importante do que as necessidades físicas. Aquilo que Deus tinha para ele era muito mais importante daquilo que ele achava que era melhor para ele e para a família dele. E Deus abençoou tanto a vida de Pedro quanto a vida de Cornélio. E tantas outras famílias e casas foram abençoadas através da vida de Cornélio, da vida de Pedro, e na nossa casa e na nossa família. E por último, irmãos, quando sacralizamos os ritos e formas, se torna um obstáculo na prática da fé. O que está sacralizado em nossas vidas, irmãos? Às vezes, condicionamos certas questões no nosso coração e sacralizamos isso. Algo que nós achamos que é certo, que a gente aprendeu, e a gente nunca está disposto de abrir mão de certas coisas, para aprender coisas novas, para ouvir a voz de Deus, de certos conceitos, de valores que muitas vezes nos impede de dar um passo adiante, de ir mais além do que aquilo que você está conseguindo chegar ou enxergar, as suas próprias limitações. Quando eu falo isso, irmãos, a gente vê que muitas vezes nós sacralizamos uma fé histórica, como eu acabei de falar. Muitas vezes nós sacralizamos na nossa própria família, nossa vida familiar, como se a nossa família fosse o alvo da bênção de Deus e pronto, acabou. E Deus se encerrasse ali na nossa casa aquilo que nós precisamos. Como se eu fosse, de fato, sacralizado, porque eu quero é para mim, a bênção de Deus é para mim. E o significado de igreja, de corpo, de Cristo, é mostrando que nós temos que viver um para o outro. Nós precisamos envolver em evangelizar crianças. Nós precisamos envolver em evangelizar juniores, adolescentes e jovens. Nós precisamos, de fato, irmãos, levar esse evangelho da salvação a todas as pessoas e vencer a barreira da nossa casa, que foi muitas vezes sacralizada por nós. Porque nós vivemos para a nossa casa, muita gente se vive para a sua própria casa. E tem muita gente cansada, tem muita gente frustrada, tem muita gente dentro de igreja que está cansada, porque se vive só mesmo para a própria igreja. E aquilo que é o significado de ser igreja, que é chamado para fora, está totalmente longe, porque nós estamos vivendo somente para dentro, somente para dentro. Estava vendo os relatórios das igrejas do presbitério de Anápolis, vou aqui soltar aqui para vocês, só fica entre nós, viu? Aqui os irmãos que estão online também assistindo, só fica entre nós. O que tem de recebimento de membros de outra igreja é muita coisa, irmãos. As igrejas em Anápolis, presbiterianas, têm recebido muito membros, mas de outra igreja. São pouquíssimos novos convertidos. Tem alguma coisa errada. Isso é sinal de que nós não estamos evangelizando. É sinal de que todas as nossas ações, atitudes estão voltadas para nós mesmos. Que todo o trabalho de criança é voltado para as crianças aqui da igreja, para manter as crianças aqui da igreja. Que todo o trabalho de jovens é voltado para o trabalho de jovens aqui da igreja. Que todo o trabalho de adolescente é voltado para dentro da igreja. Quando não se olha para fora, quando não se faz trabalhos voltados para alcançar crianças, quando você fala assim, olha, vai ter uma noite, vai ter o dia das crianças lá na igreja, convida seu amiguinho, chama seu amiguinho da escola, chama seu coleguinha, chama seu vizinho, aí sim a igreja está evangelizando. Quando se faz um trabalho para adolescente, e a adolescente traz sua amiga da escola, como já aconteceu aqui, né? Isso sim é evangelizar. É estimular com que os membros da igreja, sejam crianças, jovens e adolescentes, convidem seus amigos, vizinhos e familiares para vir à igreja, para ouvir a palavra de Deus, para receber a mensagem do Senhor. Porque se nós não acordarmos para essa realidade, irmãos,
Igreja que não vive a realidade do evangelismo, que não faz as atividades voltadas para que se haja convite, né, de vizinhos, de amigos. Todos os trabalhos deveriam ter convites de vizinhos e amigos. É uma igreja que está fadada para 20, 30, 40 anos fechar a porta, porque as pessoas vão envelhecendo, não vai tendo mais crianças, não vai tendo mais jovens, e a igreja vai se acabando. A igreja vai se acabando como aconteceu na Europa. Igrejas que eram purgentes, igrejas grandes, e que foi acabando. Hoje se tornou, várias igrejas se tornou boate, pubs. Igrejas que se acabaram porque são igrejas que envelheceram, porque não abriram os seus olhos para a evangelização. Temos o desafio das missões urbanas, com o pastor Hacem, a Lília agora está envolvendo junto. Temos o desafio do departamento infantil, temos o desafio dos juniores, o desafio dos adolescentes. E o desafio de toda atividade da igreja, você estimular a que pessoas sejam convidadas a participar, para que a palavra de Deus seja ouvida. Porque não basta apenas ser piedoso, não basta apenas ser um religioso, é necessário ser salvo. E a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, irmãos. Então, irmãos, concluindo com aquela ilustração, aquela tribo de índio, ela nadava. O valor daquela tribo de índio estava nos seus próprios braços de nadar, de buscar os alimentos. E com o passar do tempo, ela foi agregando adendos. Foi agregando ali as canoas, a ponte, e foi passando gerações e gerações, esqueceram como nadar, não mais exercitaram ali a natação, em buscarem atravessar o rio, e o rio encheu, levou a ponte, e agora aquela tribo tinha que reaprender novamente a atravessar aquele rio para se sustentar. E ao olhar para a pandemia, irmãos, foi isso que aconteceu com muita igreja. Muita igreja teve que se reinventar na pandemia. Nós temos o desafio constante, irmãos, constante, de exercitar a fé pura e verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Através da oração, através da gratidão. Aqui fala claramente que Cornélio, ele orava e esmolava. E isso mostra para nós, e é bem claro, e John Stott comenta isso, que oração vem junto com generosidade, vida de piedade vem junto com generosidade. Todo coração generoso é um coração piedoso, e todo homem piedoso ele é generoso. O coração dele não está nos bens materiais, mas ele contribui com generosidade. Então, irmãos, quais são os valores que nós estamos levando no nosso coração? Qual é a fé que nós estamos cultivando dentro da nossa casa, na igreja? Nós somos chamados, irmãos, para levar a palavra de Deus para o mundo aí fora, que jaz o maligno, e tanta maldade acontecendo. Isso não adianta eu falar para você o que está acontecendo no mundo, você mesmo está vendo o que está acontecendo no mundo. Basta você abrir seu Instagram, né, quem tem grupos de notícias no WhatsApp, basta você ver. Coisas e mais coisas horríveis acontecendo. Tanto com seres humanos quanto com animais. A criação está gemendo na maldade do mundo hoje em dia. E quando a Bíblia diz que nós seremos sal e luz dessa terra, o quanto nós estamos freando as trevas nesse mundo, o quanto nós estamos conservando esse mundo contra a podridão, porque o sal é isso. O quanto nós estamos freando a degeneração desse mundo, a podridão desse mundo. E nós vamos só frear a podridão, a degeneração desse mundo, nós vamos só frear as trevas nesse mundo, se de fato a gente for luz nesse mundo, se de fato a gente for sal. Levando a palavra de Deus. Não tem outro método, irmãos. Você precisa pregar. Você precisa falar do amor de Jesus Cristo. Você precisa falar, não da sua igreja. Você não precisa falar da sua denominação. Você não precisa falar,
da liturgia, dos ritos. Você precisa falar de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo. E que nós venhamos viver esse amor no dia a dia e aqui na igreja. Amém? Feche seus olhos, sem dormir, vamos orar para a gente terminar.